Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, né, um feliz 2020 pra vocês, que tudo seja maravilhoso, sensacional no ano de vocês. E eu queria trazer boas notícias, né, pra iniciar o ano de 2020. Mas infelizmente não posso fazer isso porque a geopolítica internacional tá tensa. Conflitos envolvendo Oriente Médio, Irã, Iraque, Estados Unidos, como sempre, né, grandes potências sempre interferindo na geopolítica internacional, estão deixando o mundo de cabeça para baixo, e isso pode interferir na questão econômica, né, o preço do petróleo com toda certeza, e claro, questões de vidas humanas, dentre outras várias mazelas sociais. Quem entender o que eu tô falando, envolveu até um ataque a uma embaixada americana, hein? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, o conflito então, ele envolve Irã e Estados Unidos. Aparentemente seria entre Iraque e Estados Unidos, a gente vai ver que o conflito é um pouco mais embaixo, tá? O que acontece? Antes de explicar diretamente o conflito em si, eu queria falar um pouco sobre a divisão religiosa. Quando a gente fala de xiitas e sunitas, geralmente o senso comum, até existem, né, políticos, não vou falar qual, que fala assim, nossa, o cara é um xiita ambiental, como se xiita fosse algum tipo de coisa mais radical. Não é, tá? Um xiita e um sunita são diferentes interpretações de um mesmo livro sagrado, que é o Alcorão, e mais, diferentes interpretações sobre quem seria o responsável pela sucessão, pela continuação do islamismo depois da morte de Maomé. Se ia ser os seus principais seguidores ali, os califas, que escreveram a Suna, os sunitas, grande maioria do Oriente Médio, ou se seria o genro do Maomé, o Ali. Grande parte dos muçulmanos acreditou que seriam os sunitas e, aliás, acreditou que seriam os califas e fundaram a vertente sunita. Os que não acreditaram foram os xiitas. Isso quer dizer, então, que os sunitas são mais radicais e os xiitas menos radicais, ou vice-versa? Não. De verdade, existem radicais e moderados em todas as religiões. Por exemplo, a gente sabe o atentado que teve, por exemplo, à Porta dos Fundos. Foram, teoricamente, ali, algum tipo de radicalismo cristão. A Ku Klux Klan, por exemplo, é um radicalismo cristão. A gente pega, por exemplo, o próprio IRA, lá na Irlanda, na Ilha das Irlandas. É um radicalismo cristão, percebe? Da mesma maneira, existe o radicalismo muçulmano, existe o radicalismo budista, por exemplo, em Myanmar. Então, o que é radical não é a religião em si, mas sim a interpretação que você faz dessa religião. Para vocês terem uma noção de como não necessariamente xiita é mais radical, se a gente pegar alguns grupos, por exemplo, Boko Haram, ele é sunita. Outro grupo bem famoso, né, o Estado Islâmico, também é sunita. Tudo bem? Mas enfim, ó, os sunitas representam mais ou menos 80% do mundo muçulmano, enquanto os xiitas são a grande minoria, mas são maioria no Irã e no Iraque. Por que geralmente a gente tem essa fama, né, essa noção, que geralmente no Irã, né, os xiitas eles são mais radicais? Isso acontece principalmente porque em 79 o Irã ele passou por uma revolução fundamentalista islâmica xiita. E aí o povo iraniano se transformou, o país Irã, né, se transformou num país radical, um país fundamentalista, que une Estado e religião, que tem a figura do Ayatollah como grande líder político. Isso vai ser importante por quê? Porque o mundo ocidental ele começa a propagar a ideia de que como o Irã é fundamentalista, todo xiita também é fundamentalista, o que não é verdade. E convenhamos, isso foi muito propagado pela mídia ocidental, porque essa revolução que aconteceu em 79 no Irã, ela afastou o Irã do mundo ocidental. E a gente não pode esquecer que o Irã é um dos países que mais exporta petróleo no mundo. Ou seja, uma posição geopolítica completamente favorável, controla o Estreito de Hormuz, que é por onde passa mais ou menos 1/3 do petróleo do mundo. Então o Irã ele tem um grande destaque na geopolítica internacional. Por isso que interessa criminalizar tanto o Irã assim, tá bom? Mas esteja claro então que nem todo xiita é fundamentalista e que o Irã e o Iraque são países de maioria xiita. Belezinha? Ok. O que acontece? O Iraque, desde 2003, quando teve a invasão dos Estados Unidos ali, está passando por uma insurgência, uma revolução bastante complicada. A gente sabe que o surgimento do Estado Islâmico ocorreu ali, a gente sabe que existe uma divisão bastante grande entre sunitas e xiitas, e que o Iraque ele tem uma forte intervenção norte-americana. Para vocês terem uma noção das mazelas sociais que ali acontecem, recentemente a gente teve uma troca de primeiro-ministro, com interferência norte-americana, claro. E os Estados Unidos sempre se fazendo de bom moço, né? Não, ó, eu prometo que eu vou... Toda grande potência faz isso, tá? A Rússia faz isso também. Os Estados Unidos prometendo, não, fica tranquilo, porque eu vou afastar aqui o Estado Islâmico, porque eu vou afastar qualquer tipo de rebeldes. E aí os Estados Unidos, olha o que eles fizeram. Eles atacaram milícias xiitas no Iraque.
Milícias xiitas que, segundo os Estados Unidos, não há nenhum tipo de prova disso, têm relações com o Irã. Segundo os Estados Unidos, essas milícias, elas são uma dissidência do Hezbollah. O Hezbollah, para quem não sabe, é um partido político hoje que surgiu lá no sul do Líbano, em 1980, depois da Operação Paz na Galileia, no qual Israel atacou o Líbano. Ou seja, de uma milícia no Líbano vai surgir uma vertente que vai sair dali, vai atuar de maneira mais forte no Iraque e os Estados Unidos atacam o território iraquiano, prometendo combater essas milícias, que, segundo os Estados Unidos, é apoiado pelo Irã. Várias suposições, né? E convenhamos, galera, várias suposições para você fazer um ataque em território estrangeiro. Você atacar outro território é uma coisa extremamente complicada. A gente pensa, não, professor, mas sabe o que acontece? Tem que acabar com esses terroristas mesmo. Beleza. O que é um terrorista? Será que o cara que ali estava era um terrorista? Será que os Estados Unidos é o terrorista? Quem é o terrorista da história, percebe? E outra coisa, se por exemplo, os Estados Unidos acusa que, sei lá, vamos pegar um grupo terrorista, sei lá, o PCC, o Primeiro Comando da Capital, aqui em São Paulo. É um grupo que grande parte da população considera terrorista. E aí, você apoia então que os Estados Unidos venham aqui e façam uma intervenção no nosso país, que use exército estrangeiro, armas estrangeiras para atacar o nosso país, sem concedimento do nosso poder nacional? Percebe como é uma coisa extremamente complicada? Até o primeiro-ministro recém-possado ficou completamente assim, embasbacado com a notícia. Meu Deus, como assim o Trump tá atacando a gente, percebe? Então ficou uma situação bem complicada. Nisso, as milícias contra-atacaram. E os xiitas que moram no Iraque, que lembrando, é a grande maioria, também contra-atacaram, por considerar que é um abuso de autoridade que o Trump cometeu. E aí o Trump, que não é bobo nem nada, falou assim, o quê? Atacar uma embaixada norte-americana no Iraque só porque eu ataquei milícias ali no Iraque? Sabe de quem que é obra isso aí? Isso é obra do Irã. Isso é obra desses xiitas. Isso é obra dessa vertente xiita ali que domina o Oriente Médio, pelo menos parte do Oriente Médio. E o Irã prometeu, aliás, o Trump prometeu que vai atacar sim o Irã. A situação está ficando extremamente tensa. A gente não pode esquecer que existe um xadrez geopolítico no Oriente Médio que coloca de um lado Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita e do outro lado Síria, Irã e do China e Rússia, vai? Só que China e Rússia com uma participação bem menor. A Rússia tem mais parceria com a Síria, mas com o Irã nem tanto assim, vai? Digamos que é amigo do meu amigo, por isso que tem uma relação um pouco mais intensa. Fato é, o Irã falou que não tem nada a ver com isso, que ele não participou desse ataque, mas os Estados Unidos prometeu que já vão fazer algum tipo de ofensiva. Caso os Estados Unidos faça algum tipo de ofensiva contra o Irã, é bem provável que o Irã também faça uma ofensiva com os Estados Unidos, ou com Israel, ou com a Arábia Saudita, que são os parceiros ali mais próximos, ou ataque bases militares norte-americanas do Iraque e comece mais uma vez um conflito bastante intenso ali na região. Percebe por que o ano de 2020 não começou bem? Pelo menos nas relações geopolíticas internacionais? Tenso, né, galera? Tudo bem? Entenderam o vídeo? Se vocês entenderem então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para outras pessoas entenderem o que acontece no Oriente Médio, por que a situação é tão tensa assim. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!